abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Gente, já tem um tempo que eu não apareço por aqui no canal, né? Mas isso é papo para um próximo vídeo que eu pretendo gravar explicando aí o porquê que eu dei uma sumida, dei uma desaparecida daqui, que foi muito necessário para me colocar algumas ideias em ordem, mas hoje eu tô de volta trazendo, vamos dizer que é a segunda parte de um vídeo que eu já gravei aqui no canal, que são 10 lições que eu aprendi, que eu consolidei depois dos 30 anos. Já tem a parte 1 desse vídeo, e lá naquele vídeo eu menciono que tem muitas outras lições que eu precisaria trazer naquele vídeo. Mas é claro que não teria como trazer, porque senão o vídeo ia ficar enorme, né? Mas eu vou botar a parte 1 aqui na descrição, se você quiser assistir, depois você assiste. E hoje eu trouxe aqui mais 10 lições para compartilhar com vocês que eu consolidei aí depois dos 30 anos. Hoje eu tô com 32 anos, né? Então eu vou compartilhar aqui mais 10 lições que eu consolidei aí depois dos meus 30 anos, né? Lembrando que eu não tô ranqueando essas lições aí por ranking de importância. Todas são importantes, como eu falei naquele outro vídeo, mas eu tô colocando ela aí em numeração aleatória assim mesmo, tá? E depois dos 30 anos eu meio que consolidei isso, porque eu acho que quando a gente é assim, adolescente, jovem, né? A gente quer meio que guerrear por tudo. Tudo é motivo pra gente criar uma guerra, tudo é motivo pra gente gastar energia, pra gente querer fazer ali um reboliço e gastar energia em tudo, né? A gente quer basicamente gastar energia em tudo. Só que hoje em dia, com um pouco mais de maturidade, eu entendo que a vida ela vai te apresentar desafios que não valem a pena. Ela vai te apresentar situações, casos, é, é, percalços que não é assim, é necessário você gastar energia, que é melhor você poupar energia naquele momento para investir energia em outra coisa que realmente valha a pena, né? E a partir desse entendimento que eu tive, eu comecei também a avaliar outros pontos assim de cansaço, de fadiga, de exaustão que eu sentia, e eu comecei a perceber que muitas vezes essa exaustão vinha de ficar guerreando por tudo, de ficar querendo resolver tudo, coisas que às vezes não iam ser resolvidas naquele momento, mas eu estava gastando energia à toa naquilo. Então, na lição número 1, eu aprendi que eu preciso economizar energia para investir naquilo que realmente importa e naquilo que realmente vale a pena investir energia. Então, fica de lição para você. Para de ficar gastando energia, investindo energia naquilo que não vai ter resultado para você, né? Naquilo que de repente não é lícito você gastar energia, porque vai ser em vão. Vai ser realmente um desperdício de energia. É isso aí. Tudo merece a nossa atenção. E realmente, gente, olha, às vezes a gente, ainda mais nesse mundo com tanta informação, se a gente não filtrar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso celular, nas informações que a gente vê na televisão, a gente vai querer trazer uma pá de coisas para nossa mente que são desnecessárias, né? E não só na questão da informação, mas essa coisa de que nem tudo merece a nossa atenção, até em razão das pessoas que estão à nossa volta, o nosso ambiente, nem tudo merece a nossa atenção, né? Vamos supor, por exemplo, uma fofoca, alguma coisa que falaram de você, ou alguma coisa até que as pessoas pensam da gente, nem tudo merece a nossa atenção, né? Até porque a gente não tem compromisso de controlar o que as pessoas pensam a nosso respeito, né? O que a gente tem é que controlar as nossas atitudes, mas o que as pessoas pensam a nosso respeito não está no nosso controle. Então, quando você fica dando atenção a determinados tipos de coisa, você só perde tempo. E como eu sempre falo aqui no canal, tempo é aquilo que a gente tem de mais precioso, né? A gente não pode desperdiçar tempo em coisas que não valem a pena. Então, na lição número 2, nem tudo merece a nossa atenção, nem tudo merece a minha atenção e nem tudo merece a sua atenção. Isso aqui eu aprendi e tenho tentado colocar em prática, porque como eu falo, nem tudo que a gente sabe a gente pratica, porque entre a teoria e a prática tem um abismo muito grande. Às vezes é fácil a gente saber, mas difícil a gente praticar. Mas essa lição aqui ela é muito importante, porque
Atitudes iguais levam aos mesmos resultados. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente quer uma mudança em alguma área da nossa vida, a gente precisa mudar de atitude, né? Chega no final do ano, a gente faz aquele caderninho com um monte de meta que a gente quer bater, com um monte de coisa que um monte de objetivo que a gente quer conquistar. Só que o ano muda, mas se as nossas atitudes não mudar, a gente não vai conseguir resultado diferente, vai virar um outro ano e a gente vai estar lá com o caderno sem ter conseguido riscar nada porque a gente não mudou nada nas nossas atitudes. Então, isso aqui é muito importante, né? Eu ter aprendido isso aqui, que se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso ter uma atitude diferente. Então, se eu fiz uma prova, né, e tirei uma nota baixa, na próxima prova, para mim ter um resultado melhor naquela prova, eu preciso estudar mais. Eu já entendi que o estudo que eu fiz da outra vez não foi suficiente, que eu preciso estudar mais. Então, bota isso aí na sua cabeça, que se você quer ter resultados diferentes, precisa também mudar as atitudes, porque se não mudar as atitudes, os resultados permanecem os mesmos, tá? Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente quer entrar em toda guerra que aparece. Qualquer coisa a gente quer estar batalhando, quer estar guerreando. A gente quer estar guerreando para ter razão, a gente quer estar guerreando para estar certo, a gente quer estar guerreando porque a gente não admite algo que as pessoas falaram contra a nossa vida ou porque a gente não admite determinado tipo de posicionamento das pessoas. E como eu já comecei aqui falando das lições, às vezes é uma grande perda de tempo. E por que eu concluí isso aqui? Porque a gente não vive no mundo sozinho, né? E a gente não muda ninguém. Se as pessoas elas têm um pensamento, elas têm um posicionamento já consolidado na cabeça delas, não é o nosso esforço que vai fazer ninguém mudar, né? Por isso, às vezes, a gente fica guerreando inutilmente para tentar mudar o posicionamento das pessoas ou mudar o pensamento das pessoas, sendo que ninguém muda ninguém. As pessoas mudam quando elas decidem mudar, né? E quando elas não estão conseguindo mudar sozinhas, elas vão buscar ajuda, mas porque elas estão com desejo no coração delas de mudar. A gente vai ver em toda a Bíblia isso, né? Que Jesus sempre perguntava às pessoas se elas queriam, se elas tinham vontade de mudar de situação. E ele só operava a partir da vontade da pessoa. Então, não entra em toda guerra que aparecer, não, tá? Se a pessoa quer ter razão, deixa ela ter a razão dela e você continua com a tua paz, que às vezes é melhor ter paz do que ter razão, né? Importante. Eu já gravei um vídeo aqui no canal onde eu falo, vou botar aqui embaixo também, onde eu falo que se tirar Jesus vai dar ruim. E dá mesmo, dá muito ruim. Só que às vezes, assim, ao longo da estrada, do dia a dia, a gente vai se perdendo, porque as coisas dessa terra, elas vão sufocando a gente, né? Como eu te explico isso? O boleto não para de chegar, né? A conta, ela tá sempre sendo gerada. A gente precisa todo dia no mercado comprar comida. A gente precisa se manter, a gente precisa trabalhar para se manter. Então, são muitas ocupações. A nossa vida tem muitas demandas. E se a gente deixar essas demandas, elas nos afastam da nossa comunhão com Deus. Só que o que eu aprendi? Que a minha comunhão com Deus tem que ser a prioridade das prioridades. Então, dentro lá da minha lista de prioridades, a minha comunhão com Deus tem que ser a prioridade dessas prioridades que eu estabeleci. Porque tendo comunhão com Deus, eu sou mantida, eu sou nutrida de dentro para fora. E quando eu sou nutrida de dentro para fora, as coisas dessa terra não vão conseguir me derrubar. Porque se você se sufocar com as coisas dessa terra e estiver fraco por dentro, a gente sucumbe a uma depressão, a gente sucumbe a uma síndrome do pânico, a gente sucumbe a um desespero, a gente sucumbe a tanta coisa. E se a gente estiver nutrido por dentro e a gente estiver fortalecido em Deus por dentro, as coisas dessa terra, elas até nos afetam, mas elas não conseguem nos derrubar. Então, na lição 5, tenha a sua conexão com Deus como prioridade das prioridades, né? Isso aqui é tão importante, mas isso é tão importante porque a gente está muito ansioso, né? A gente está vivendo assim num frenesi tão grande assim de tudo para agora, de tudo para já, e eu quero agora, eu compro aqui na internet, faço minha compra, amanhã minha compra chega. Só que com Deus as coisas não funcionam assim, e com a natureza também não. Apesar do homem estar tentando adequar a natureza às demandas do ser humano, por exemplo, alimentação,
precisa que aquilo ali fique pronto rápido para nutrir as pessoas, para alimentar as pessoas. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente está meio que adulterando a natureza para que ela possa nos atender. Mas não é assim que funcionam as coisas, né? A gente joga uma semente na terra e aquela semente vai ter o tempo dela de apodrecer, de germinar, e depois vai ser uma planta para depois ela dar frutos, para depois a gente conseguir colher os frutos daquilo que a gente plantou. E na vida não é diferente. Você planta um ensinamento nos seus filhos, você não vai colher de imediato aquele ensinamento. Vai ser um trabalho árduo de muita semeadura ali para no futuro você colher o que você semeou na vida dos seus filhos, na vida da sua família, no ambiente que você trabalha ou no lugar que você mora. Então, essa lição ela é muito importante, porque a gente precisa entender que no mundo espiritual nada é imediato. Você vai lançar a sua semente, você vai cuidar daquela semente, você vai nutrir aquela semente, regar aquela semente, até que em algum momento aquela semente vire uma árvore que vai te dar o fruto daquilo que você plantou, né? Então, tenha paciência, né? A gente não pode deixar que as coisas desse tempo tirem a gente daquilo que Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? E Deus não vai mudar porque o mundo está mudando. Isso aí é um fato. Quando eu falo que essa lição é muito importante, é porque, tipo assim, não é só importante para os outros, para quando eu tô lidando com os que estão de fora. É para quando eu tô lidando comigo. É tipo assim, dizer não para mim. Então, eu preciso aprender a dizer não para mim mesma, né? Eu preciso aprender a dizer não para minhas vontades, eu preciso aprender a dizer não para aquilo que eu quero fazer e que eu sei que vai desagradar a Deus, que vai interferir na minha comunhão com Deus. Eu preciso dizer não para aquilo que eu sei que eu quero, mas que vai fazer mal para o meu corpo fisicamente, porque tem muitas coisas que vão trazer um prazer momentâneo para a gente, mas que não é bom para a nossa saúde, não é bom para o nosso corpo, e a gente precisa aprender a dizer não, né? Isso é muito importante, a gente saber negar a si mesmo e dizer não para a gente e também dizer não para as pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que bondade tá em você falar assim o tempo todo, tá em você ser sempre afirmativo o tempo todo. E não é isso, a gente precisa aprender a dizer não. Agora eu não posso, agora eu não vou, agora não dá, agora não é o momento, porque isso estabelece também limites, né? Limites que só a gente consegue colocar, porque se a gente não colocar limite, quem é que vai colocar? Então, na lição número 7, diga não, aprenda a dizer não, em primeiro lugar para si mesmo e depois para as pessoas que estão à sua volta, para que as relações sejam sempre baseadas na saúde, que seja um relacionamento saudável para você e para quem você está se relacionando. É super importante, isso aqui é super importante, porque é um período de tantas coisas que estão acontecendo e tantas verdades que estão sendo ditas que na verdade não são verdades, são tantas fake news que são tidas como verdades. Se a gente não está conectado, eu sempre falo isso aqui no canal e refalo e reforço sempre isso por ser muito importante. Se a gente não estiver conectado com a nossa identidade, com a nossa vida, com aquilo que Deus tem pra gente, com o nosso propósito, a gente se perde num mundo de tantas informações, no mundo de tantas imposições, no mundo de tantos padrões, no mundo de tantas verdades, porque se a gente não tiver conectado à nossa identidade, a gente se perde, né? Na segunda-feira você vai ser uma pessoa, na terça você vai ser outra, e na quarta eu vou ser outra persona, e eu nunca vou saber de fato quem eu sou, o que eu quero e aonde eu quero chegar. Então, esteja sempre, Aline, conectado à sua identidade, porque isso é muito importante. A gente olhar para a gente mesmo, ter conhecimento do seu gosto, ter conhecimento das suas aptidões, ter conhecimento das suas emoções, de como você dá e como você recebe amor, porque ainda tem isso, né? Cada um tem a sua linguagem própria de amor, de como se sente amado, de como demonstra amor. Então a gente precisa ter conhecimento da gente mesmo, né? De quem a gente é, quem sou eu de verdade, né? Eu tenho uma identidade ali, tenho meu CPF, mas quem eu sou de verdade? Então,
Se você ainda não experimentou isso, eu te recomendo que você experimente, faça uma dinâmica aí, escreva no papel a sua comida favorita, o seu passeio favorito, o seu lazer favorito, sua matéria da escola favorita e busque se conhecer. Porque quando você tiver esse autoconhecimento, com certeza muita coisa na sua vida que não fazia sentido vai começar a fazer sentido a partir dessa simples atitude de você começar a se conhecer. Entendendo isso, assim, a duras penas, assim, porque quase sempre a gente quer falar, né? A boca da gente é muito aguçada para falar, a gente quer ter sempre um lugar de fala e a gente quer debater, a gente quer ter razão e a gente quer demonstrar a nossa perspectiva, o nosso pensamento. Só que o silêncio, ele é muito valioso, porque quando a gente fala muito, a gente se esvazia muito. E quando a gente silencia, a gente se enche. Não sei se vocês têm essa mesma noção que eu, mas quando você silencia, você escuta mais. E no que você escuta mais, você se enche mais. A gente se enche tanto de conhecimento daquilo que a gente deve, como de coisas que a gente não deve fazer. Porque em tudo que a boca ela para um pouco de trabalhar, o ouvido ele começa a ter vez, né? Porque quando a gente fala, a gente não escuta. Então, quando você tem um silêncio ali, uma amizade com o silêncio, você começa a perceber o mundo, você começa a perceber as pessoas, você começa a perceber o que está ao seu redor de uma maneira totalmente diferente e de uma maneira totalmente profunda, né? Você não fica ali no superficial quando você fala, né? Quando a gente escuta, a gente vai para um lugar muito mais profundo, onde a gente vai entender o lugar da pessoa e a gente vai entender o nosso e a gente vai dar uma resposta mais assertiva, ou às vezes a gente nem vai dar, porque tem silêncio que é uma resposta melhor do que 1000 palavras que você falasse. Já tem até um vídeo falando sobre isso aqui. Então essa última lição também é muito importante. O silêncio, ele é muito valioso. Ele é valioso para a gente não ferir pessoas, para a gente também não ser ferido e muito mais ainda para a gente conseguir aprender ouvindo mais e falando menos. Gente, eu espero que esse conteúdo tenha trazido alguma coisa de bom para você, tenha te acrescentado de alguma forma e que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se esse conteúdo te acrescentar de alguma forma, por favor, compartilha, tá? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!